Jurisprudência em teses, improbidade, edição número 186, 187 e 188. É lícita a acumulação de pedidos de natureza condenatória, declaratória e constitutiva na ação civil pública por ato de improbidade administrativa. Na ação civil pública por ato de improbidade administrativa, é cabível a compensação por danos morais na defesa do interesse difuso ou coletivo. Compete à autoridade administrativa aplicar a servidor público a pena de demissão em razão da prática de improbidade administrativa, independentemente de prévia condenação por autoridade judicial à perda da função pública. Súmula 651 do STJ. Ao particular, aplica-se o mesmo regime prescricional previsto na Lei de Improbidade Administrativa para o agente público. Súmula 634 do STJ. É viável o prosseguimento de ação de improbidade administrativa exclusivamente contra particular, quando há pretensão de responsabilizar agentes públicos pelos mesmos fatos em outra demanda conexa. Não há falar em julgamento extra petita, nem em violação ao princípio da congruência, na hipótese de decisão que enquadra o ato de improbidade administrativa em dispositivo diverso do indicado na inicial, pois a defesa tem-se aos fatos e o juiz define a sua qualificação jurídica. Nas ações de improbidade administrativa com base nos artigos 9º e 10 da Lei 8429, dano ao patrimônio público ou enriquecimento ilícito, somente os sucessores do réu estão legitimados a prosseguir no polo passivo, nos limites da herança, para fins de ressarcimento e pagamento de multa civil. É possível a decretação de indisponibilidade de bens sobre ativos financeiros nas ações de improbidade administrativa. Nas ações de improbidade administrativa, é indevido o ressarcimento ao erário de valores gastos com contratações, ainda que ilegais, quando efetivamente houve a contraprestação dos serviços, sob pena de enriquecimento ilícito da administração. No cumprimento de sentença proferida em ação de improbidade administrativa, podem ser adotadas subsidiariamente medidas executivas atípicas de cunho não patrimonial, se houver indícios de que o devedor possui patrimônio expropriável e se a decisão for fundamentada, observados os princípios do contraditório e da proporcionalidade. Nas ações de improbidade administrativa, a competência cível da Justiça Federal é definida em razão da presença das pessoas jurídicas de direito público na relação processual, e não em razão da natureza da verba em discussão. Afasta-se, assim, a incidência das súmulas 208 e 209 do STJ por versarem sobre fixação de competência em matéria penal. É possível o enquadramento de estagiário no conceito de agente público para fins de responsabilização por ato de improbidade administrativa. É possível responsabilizar o parecerista por ato de improbidade administrativa quando demonstrados indícios de que a peça jurídica teria sido redigida com erro grosseiro ou má-fé. O Ministério Público possui legitimidade para propor ação civil pública por improbidade administrativa contra dirigentes das entidades que compõem os chamados Serviços Sociais Autônomos, Sistema S. É necessária a intimação do membro do Ministério Público que atua perante a segunda instância para acompanhar os processos de improbidade administrativa ajuizados pelo parquet na primeira instância, pois o MP que oficia em primeiro grau de jurisdição não atua perante o tribunal ad quem. O afastamento cautelar de agente público durante a apuração dos atos de improbidade administrativa se legitima como medida excepcional, se configurado risco à instrução processual. Não é, portanto, lícito invocar relevância, hierarquia ou posição do cargo para imposição da medida. É desnecessária a individualização de bens sobre os quais se pretende fazer recair a cautelar de indisponibilidade requerida pelo Ministério Público nas ações de improbidade administrativa. A medida constritiva de indisponibilidade de bens não incide sobre valores inferiores a 40 salários mínimos depositados em caderneta de poupança
em aplicações financeiras ou em conta corrente, ressalvadas as hipóteses de comprovada má-fé, de abuso de direito, de fraude ou de os valores serem produto de conduta ímproba. Na ação de improbidade administrativa, é cabível a decretação de indisponibilidade de bens sobre verbas provenientes do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, quando o valor resgatado da conta vinculada passa a integrar o patrimônio do réu, ressalvada a proteção prevista no artigo 833, inciso 10, do Código de Processo Civil. Eventual ressarcimento ou restituição dos bens à administração pública não afasta a prática de ato de improbidade administrativa, pois tal recomposição não implica anistia ou exclusão desse ato. Caracterizada a improbidade administrativa por dano ao erário, a devolução dos valores é imperiosa e deve vir acompanhada de pelo menos uma das sanções legais que visam a reprimir a conduta ímproba, pois o ressarcimento não constitui penalidade propriamente dita, mas sim consequência imediata e necessária do prejuízo causado. No ato de improbidade administrativa do qual resulta prejuízo, a responsabilidade dos agentes em concurso é solidária. Nas ações de improbidade administrativa com pluralidade de réus, a responsabilidade entre eles é solidária até ao menos a instrução final do feito, momento em que se delimita a cota de responsabilidade de cada agente para fins de ressarcimento ao erário. Na hipótese de não delimitação da cota de responsabilidade solidária dos corréus pelo ressarcimento ao erário na fase instrutória da ação de improbidade, é possível a discussão a respeito da individualização do dano no momento da liquidação da sentença. Na hipótese de solidariedade entre corréus na ação de improbidade administrativa, o bloqueio do valor total determinado pelo juiz para assegurar o ressarcimento ao erário poderá recair sobre o patrimônio de qualquer um deles, vedado o bloqueio do débito total em relação a cada um dos coobrigados, tendo em vista a proibição do excesso na cautela. Incabível aplicar a pena de cassação de aposentadoria, não prevista no rol taxativo do artigo 12 da Lei 8429 de 92, em processo judicial em que se apura a prática de atos de improbidade administrativa, em virtude do princípio da legalidade estrita, que impede o uso de interpretação extensiva no âmbito do direito sancionador. Viola a coisa julgada decisão que, em cumprimento de sentença de ação de improbidade administrativa, determina a conversão da pena de perda da função pública em cassação de aposentadoria. Na ação civil pública por improbidade administrativa, por critério de simetria, é incabível a condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do Ministério Público, salvo comprovada má-fé. Por se tratar de instâncias independentes, eventual sanção imposta a agente no âmbito da Justiça Eleitoral não inviabiliza nova condenação, ainda que pelos mesmos fatos, por violação da lei de improbidade administrativa, pois não há falar em bis in idem. Não configura bis in idem a coexistência de acórdão condenatório do Tribunal de Contas ao ressarcimento ao erário e de sentença condenatória em ação civil pública por improbidade administrativa. A aplicação da pena de suspensão dos direitos políticos por ato de improbidade administrativa, prevista no artigo 12 da Lei 8429 de 92, pode ser mitigada, hipótese em que se deve considerar a gravidade do caso e não a função do acusado. O agente político eleito tem legitimidade ativa para ajuizar pedido de suspensão com o objetivo de sustar os efeitos de decisão que o afastou cautelarmente do cargo para apuração de atos de improbidade administrativa.